Me chamo Eva Teixeira, sou acadêmica de Engenharia Civil da Unifap, bolsista de iniciação científica na modalidade PROBIC. Irei apresentar a respeito de minha pesquisa, os resíduos da cerâmica vermelha como adições para a produção de blocos de concreto para pavimentação. Na introdução, apresentarei os conceitos de adições, materiais pozolânicos e resíduos da cerâmica vermelha. Dentre os objetivos, o principal é produzir os blocos de concreto para pavimentação com resíduos da cerâmica vermelha, a revisão bibliográfica pesquisada, o plano experimental, que por razões da pandemia não pôde ser realizado pelo fechamento dos laboratórios, mas as atividades práticas ainda serão realizadas, e as considerações finais da apresentação. As adições são materiais finos que, quando em contato com a água, possuem propriedades aglomerantes e podem substituir parcialmente o cimento. Dentre esses materiais, tem os materiais pozolânicos, que, quando adicionados ao concreto, podem melhorar sua resistência a ambientes agressivos, resistência à abrasão, resistência à compressão, diminui a porosidade e a permeabilidade. Os resíduos da cerâmica vermelha são aqueles materiais como tijolos e telhas cerâmicas que são descartados nas olarias e que, quando finamente diminuídos, podem possuir propriedades pozolânicas. Então, surge a possibilidade de utilização desses resíduos como adições pozolânicas em concretos para pavimentação, já que as propriedades agregadas pelo material pozolânico ao concreto são necessárias para esses materiais. Da justificativa da pesquisa tem-se o benefício tecnológico trazido por essas adições às propriedades do concreto e a prática sustentável de reutilização desses materiais que são descartados, tanto pela indústria da construção civil quanto pela indústria cerâmica, na produção de concretos. Do objetivo, o geral é de estudar os resíduos da cerâmica vermelha como adição para concreto pré-moldado para pavimentação e dos específicos caracterizar esses resíduos, relacionar a estrutura do concreto com esses resíduos, as propriedades mecânicas, avaliar a resistência mecânica e produzir concretos alternativos com viabilidade de uso. Os materiais cimentícios suplementares, que são as adições, podem ser classificados em três: materiais pozolânicos, como as argilas calcinadas, materiais cimentantes, como as escórias de alto forno, e materiais carbonáticos, como o filler calcário. A NBR 16.697 regulamenta a composição dos cimentos no Brasil e o limite de quantidade de adições em cada tipo de cimento. Os materiais pozolânicos, juntamente com a cal, são precursores do cimento. E grandes construções milenares, como o Panteão em Roma, foram construídas com esses materiais. No Brasil, a NBR 12.653 normatiza os materiais pozolânicos e os classifica em classe N, como pozolanas naturais ou argilas calcinadas, classe C, as cinzas volantes, e classe E, quaisquer outro tipo de pozolana. O índice de atividade pozolânica é aquele que determina a maior ou a menor reatividade desses materiais e é determinado de acordo com essas NBRs. O efeito químico da reação pozolânica na hidratação do cimento é basicamente o consumo do hidróxido de cálcio, que é um composto naturalmente produzido na hidratação do cimento e que ele reduz a resistência à compressão do cimento e aumenta a porosidade e a permeabilidade do concreto. Neste gráfico, em que relaciona o hidróxido de cálcio com o tempo de cura, que é o tempo de hidratação do concreto após sua produção, é notório como o concreto com 40% de pozolana, ele possui uma redução na quantidade de hidróxido de cálcio com o tempo, justamente pela reação pozolânica que consome esse composto. Concretos e argamassas com adição de resíduo da cerâmica vermelha já foram estudados por outras pesquisas. Quanto à resistência à compressão axial, esta primeira pesquisa determinou que, com até 20% de substituição de cimento por resíduos da cerâmica vermelha, não há variação significativa na resistência à compressão. Nesta outra pesquisa, determinou-se que concretos com 20% de cerâmica vermelha obtiveram aumento na resistência à compressão de 31,7%. Quanto à porosidade e distribuição de poros, nesta primeira pesquisa, o autor determinou que não houve variação significativa na porosidade de concretos com esses resíduos. Nesta outra pesquisa, os autores determinaram que os macroporos aumentaram nos concretos com resíduos da cerâmica vermelha e os mesoporos não foram influenciados. Quanto à absorção e transporte de água, nesta primeira pesquisa, os autores determinaram que houve uma diminuição da absorção de água em concretos com 20% de resíduo da cerâmica vermelha, uma redução de 20%, e nesta outra pesquisa, os pesquisadores determinaram que
com o aumento da quantidade de resíduo da cerâmica vermelha no concreto, houve aumento da absorção de água, mas essa variação foi insignificativa. A influência das adições pozolânicas na resistência à abrasão dos concretos está relacionada ao aumento da aderência entre a pasta cimentícia e os agregados, dificultando o processo de perda de material por abrasão, que é esse processo descrito nessa imagem. Além disso, um composto que é fundamental para que ocorra a perda de material por abrasão é o hidróxido de cálcio, composto que é consumido pela reação pozolânica. O plano experimental que será realizado está dividido em 5 fases. A primeira é de coleta do material nas olarias, dos resíduos, e tratamento para diminuição do tamanho de partícula. Alguns dos materiais utilizados serão britador de mandíbula, estufa e moinho de bolas. Na segunda fase, haverá caracterização dos materiais de concreto, como a brita, areia, com ensaios granulométricos com essas peneiras, e a utilização de cimento CP2F para determinação do índice de atividade pozolânica dos resíduos. Na terceira fase, haverá dosagem e produção dos blocos de concreto, com brita, areia, cimento CP2F, a betoneira, conjunto de lamp teste e molde para as amostras. Na quarta fase, haverá ensaio de resistência à compressão axial, tanto aos 7 quanto aos 28 dias, em máquina universal de ensaios. E na quinta fase, haverá os ensaios complementares de absorção de água. Os concretos serão colocados em tanques com água, levados a estufas e pesados para a determinação da absorção. Quanto às considerações finais, conclui-se que os concretos com as adições dos resíduos da cerâmica vermelha, de acordo com diversas pesquisas, têm resultados positivos, que são interessantes para a produção de blocos de concreto para a pavimentação, fundamentando-se assim a continuidade da pesquisa e a subsequente atividade prática que será realizada. Essas são as principais referências e obrigada.